O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Nós ouvimos este evangelho aonde Jesus vem trazer um ensinamento muito importante para nós. O ensinamento de Jesus é o seguinte: Ele, como Deus, como enviado de Deus Pai também, tem uma missão de plenificar, de eternizar ainda mais a lei, a palavra de Deus, porque Ele é esta lei. E Jesus veio, como ele diz, para dar pleno cumprimento à lei. O que isso significa? Algumas coisas da Torá Jesus questiona, não em relação à lei por si mesma, em relação àquilo que Deus falou no Antigo Testamento, mas em relação à humanidade. Ele tem direito de interpretar a Sagrada Escritura, de acrescentar ou de reajustar aquilo que precisa ser reajustado. Como, por exemplo, nós sabemos dos fariseus, dos mestres da lei, que criticam Jesus em relação ao sábado. E Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A lei jamais deve escravizar o homem. Ela deve servir dentro de uma possibilidade de liberdade para que o homem, para que o ser humano seja mais feliz e pleno. E ao mesmo tempo, a nossa atitude de interpretar a Sagrada Escritura não deve ser uma atitude que nos dê direito de tirar ou de acrescentar. O único que tem este direito, verdadeiramente, é Jesus Cristo. E até mesmo nós pegamos um outro exemplo, onde Jesus disse que de nós Ele não quer o sacrifício, porque nem sempre os sacrifícios e as oblações agradam a Deus, mas Ele quer a misericórdia. Nós vemos que Jesus, em relação à lei, em relação à Torá, vai adiante, Ele está muito livre, porque Ele sabe interpretar verdadeiramente o que significa esta lei para a aplicabilidade da vida do ser humano. Nós somos muito espertos no nosso dia a dia. Queremos dar sempre o nosso famoso jeitinho brasileiro. Queremos adaptar a palavra à nossa vida e não nos adaptar à palavra. Isto é muito importante. Não nos cabe jamais querer adaptar a palavra à nossa vida. Devemos nos adaptar em relação à palavra de Deus. Quando assim estivermos verdadeiramente fazendo, seremos também verdadeiramente livres em relação à palavra de Deus. E o pleno cumprimento da palavra, para mim, está na frase de Jesus, que é uma frase renovada em relação ao Antigo Testamento, aonde, resgatando tudo aquilo que os profetas, os sacerdotes, os reis, aqueles que foram representantes de Deus na terra, em partes fizeram, mas não expressaram como Jesus plenamente expressa, que o amor deve ser central na nossa vida. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que a lei não nos escravize,
que a lei nos faça ainda mais próximos do próximo, próximos de Deus, e que nessa proximidade do outro e de Deus tenhamos um espírito de liberdade muito grande. A palavra de Deus possa vir de encontro com esta nossa necessidade de nos humanizar ainda mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.